agora. Seja bem-vindo, doutor. E eu já falava de alguns números da economia, já falava de alguns números do contágio do coronavírus no Brasil, que tem crescido, mas que ainda, o Brasil ainda é um dos países, nesse cenário mundial, que ainda é favorável. Comparado aos outros, nós ainda estamos conseguindo travar o crescimento da contaminação e fazendo com que alguns lugares o comércio funcionando, as indústrias já começando também a funcionar. É claro que lá no Sudeste, São Paulo, aquela região, a preocupação é maior, né? Então já tem ali quase um lockdown. Aqui em Mato Grosso, onde nós estamos, algumas cidades estão meio a meio, outras estão funcionando, como conversei ontem com o pessoal de Pons Lacerda, da Denise, lá está funcionando. Em Rondonópolis está funcionando 8 horas por dia. Ontem, anteontem, em Sinop, o comércio foi reaberto, está tudo funcionando, mas todo mundo com todo cuidado, com todo controle. Essa é a orientação que a gente está passando. Bom, te dando as boas-vindas oficiais agora, nós vamos começar o nosso bate-papo falando sobre tributos. Fique à vontade em dar o seu bom dia para os nossos ouvintes que estão agora sintonizados conosco. Obrigado pelo convite, Denival. Agradeço os ouvintes, os internautas, né, que estão nos vendo nesse momento. Saúdo aí todos os empresários, os contabilistas, os advogados, os nossos parceiros, né, nesse momento difícil, onde a gente tem que lidar com uma situação, acho que nunca antes vivida, né? E uma situação excepcional que está trazendo aprendizado aí para muitos. E a gente, no Brasil, tem o privilégio de poder ter aprendido com os erros de outros países, né? Então, a gente tem que a gente agradecer muito por isso e saber que a gente tem que realmente tomar medidas de precaução para que a nossa economia não venha a ser mais atingida. E essa responsabilidade vai estar nas mãos de todos nós, né? E Sem literalmente nas mãos, né? Que nós vamos precisar lavar bem as mãos, cuidar desse controle. Eu já observei alguns lugares que as pessoas não estão levando isso muito a sério, doutor. Mas conversando com o empresário de Lucas do Rio Verde, onde nós tivemos uma morte agora semana passada, a única morte de Mato Grosso do coronavírus, mas isso causou um impacto muito grande na cidade. Provavelmente a empresa que ele trabalhava, as pessoas já não estão indo mais na empresa, que é um supermercado. As pessoas ao redor, os familiares, amigos, estão todo mundo desesperado, todo mundo preocupado. Então, eu tenho falado para as pessoas, tome um pouquinho mais de cuidado, cuida da coisa básica ali, que é o higiene, lavar as mãos, usar uma máscara, evite o contato. Agora é a hora mesmo da gente ter um certo controle para evitar de você ficar nesse desespero também quando acontecer, e provavelmente vai acontecer com todos nós alguma coisa próxima ou bem semelhante, não é verdade? Não, sem dúvida. E nós que temos a instrução, eu acho que temos a obrigação de passar o máximo de informações àqueles que não têm tanta instrução assim. A informação ela está chegando, porque ela está massificada aí nos meios de comunicação, na televisão, a informação chega. Só que cabe a nós também fazermos a instrução, orientar. Eu acho que é nosso papel como ser humano, nosso papel como empresários, como advogados, como pessoas formadas. Então, acho que isso é muito importante. Exatamente, muito bom. O Dr. Montenegro é tributarista, tem uma atuação muito forte nessa área, presidiu durante muito tempo a comissão, vamos pegar aqui até direitinho o nome, foi presidente da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB de Mato Grosso. E se a gente for falar do currículo dele inteiro aqui, ele tem uma vasta experiência, tem uma atuação muito forte conosco como instituição, junto ao FEComércio, participando das discussões aqui conosco, da FACMAT no estado do Mato Grosso também é consultor, mas é parceiro também da Federação das CDLs, onde por esse motivo nós estamos hoje aqui conversando. E ele, como eu, também estamos todos de bom grado, como voluntário, com o objetivo de levar informações para que vocês que estão em casa agora ou tenham dúvida ou não sabem ainda qual decisão tomar. E o aspecto tributário, doutor Carlos Montenegro, é uma coisa fundamental agora para as empresas que estão pensando na sobrevivência, né? Diga-me uma coisa, desses impactos aí, qual que seria o maior impacto agora
Ou o que o senhor preparou para a gente começar essa conversa? Na verdade, se a gente for discutir o impacto, a gente entra numa seara enorme, né? Porque eu acho que o impacto maior é o emprego realmente está em jogo, todo mundo está muito preocupado com isso, os empresários, e vai lembrar, por exemplo, uma pequena empresa que tenha 5 funcionários, na verdade, ela pode estar representando o sustento de 5 famílias, né? Sim, Então, com os filhos e tudo mais. Então, a responsabilidade social das empresas, e a empresa tem uma função social prevista, inclusive, na Constituição Federal, é muito grande. Então, o impacto ele tem uma abrangência tremenda. O que eu preparei aqui para a gente foi digamos assim, um resumo, tentar sumarizar um pouco o que o governo vem fazendo na esfera tributária, que é algo que também pesa muito, porque o tributo é fonte, ele tem uma função dupla, ao mesmo tempo em que ele retira um capital fundamental das pessoas jurídicas, dos empresários, das pessoas físicas também, todos nós pagamos tributos. Por outro lado, ele tem uma devolutiva, uma contraprestação social muito importante. com Então, certeza. toda vez que a gente mexe com tributos, a gente entra numa rota de colisão entre o quanto o Estado consegue ceder do quanto as empresas conseguem ceder, né? E dentro desse É. panorama, a gente tem alguns comentários do que já foi feito, e eu acho que seria interessante a gente, inclusive, fazer a citação das bases legais que foram Certo? que existem, porque eu sei que existem muitos colegas contabilistas aí também que estão prestando serviços para as empresas, e esses colegas muitas vezes precisam fundamentar o porquê de uma ou outra decisão, e eu acho relevante, de repente, a gente fazer colocar o ato normativo e, na sequência, o que ele diz de forma bem resumida, dentro das 3 esferas. Eu separei aqui as esferas federais, a esfera estadual e a esfera municipal aqui de Cuiabá, para que a gente possa ter uma ideia da abrangência, tá? Certinho. O Então, senhor mandou até para mim um isso. informativo A gente do pode até dia de ontem, do disponibilizar dia esse 6. informativo. É isso que eu ia te deixar, eu ia te pedir a permissão. Quem quiser esse informativo sobre essas portarias, as medidas provisórias, aquilo que ele contextualiza, e hoje a gente vai dar uma pincelada, eu sei que não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas damos uma pincelada em alguma coisa, vou depois. Aqueles que quiserem, só mandar para mim um oi que eu já envio para vocês imediatamente, tá? Quem solicitar vai estar disponível. Tudo bem, doutor? Com certeza já fica plenamente autorizado, porque é uma Isso. informação muito importante. Ótimo, ótimo. Você falou de emprego, então nós estamos falando que a medida provisória, a MP do salário, como foi muito conhecida, é hoje algo fundamental nesse momento? Pois é, é uma medida provisória extremamente polêmica, né? Tanto é que ela já está sendo aí alvo aí de judicialização. Ah, eu, Aham, aos olhos dos empresários, talvez seja uma medida muito relevante, né? Porque uhum, se a empresa não tem caixa, ela não tem como manter o emprego, né? E sem o emprego, o funcionário também, o colaborador, acaba não tendo a renda dele. Eu acho que foi uma estratégia muito interessante do governo em possibilitar aí a antecipação de férias, a suspensão dos contratos de trabalho, possibilitando inclusive a percepção do seguro-desemprego, né, durante um correto. período. O que está sendo muito questionado aí no meio empresarial é a estabilidade, né, que foi atrelada às suspensões dos contratos de trabalho, né? Correto. Mas essa é uma medida que ela dentro do conceito, ela visa dar o fôlego necessário. A gente precisa passar por esse período, né? E esse período envolve o esforço coletivo. E esse esforço coletivo ele passa pela empresa, passa pelo funcionário, passa pelo governo. É um momento realmente de muita expectativa aí. E essa interferência do STF nesse sentido, ela impacta agora no sentido de parar a MP ou ela está válida e as empresas podem utilizar ela por enquanto? Podem. Inclusive, ontem saiu uma liminar do ministro Lewandowski tratando exatamente desse tema, né? No caso dos contratos de suspensão de trabalho, ele entendeu
que definiu uma medida cautelar, né? Trazendo o seguinte conteúdo: que os contratos de suspensão de trabalho devem ser submetidos aos seus respectivos sindicatos das classes para que venham a ser homologados, né? E até para que venham a instaurar acordos coletivos. Essa é a intenção. A intenção do ministro Lewandowski foi trazer a presença dos sindicatos nessa negociação. E os sindicatos permanecendo inerte em relação ao eventual acordo coletivo, aquele acordo individual ele tem-se como homologado. Então, mas a princípio você poderia estar realizando normalmente a suspensão dos contratos de trabalho. Eu até vi já com alguns colegas contadores tendo dificuldade em encontrar ou, na verdade, alguns sindicatos estavam já desmantelados, ou seja, não estavam em funcionamento, não tem atividade, não tem escritório. Como é que ele funciona se ele não tiver o sindicato? Existe uma convenção maior, uma confederação daquele setor que ele pode utilizar? Não, eu mesmo, na verdade, fui indagado por um cliente hoje de manhã sobre esse assunto. Falou, olha, o sindicato... Voltou? Tudo certo? Voltou, está tudo bem. O sindicato que não estiver funcionando, vou retornar aqui dia 13 de abril. A nossa orientação é tentar enviar o termo do acordo por um e-mail cadastrado do sindicato, registrar essas tentativas de acesso, para que posteriormente possam ser demonstradas judicialmente, né? A gente tem que trazer uma precaução o máximo possível, em sendo possível acionar as federações vinculadas aos sindicatos no sentido de estabelecer o contato. Eu acho que cabe a nós fazermos a nossa parte. O que foi estabelecido é tentar acessar o sindicato e fazer essa comunicação. Então, essa comunicação eu recomendo que ela venha a ser provada de alguma forma para que, posteriormente, a gente não tenha problema com isso. Mas as confederações dos sindicatos também têm aí uma documentação nesse sentido que serve também para quem está no município? Na verdade, no sentido da confederação, da federação, tentar viabilizar o acesso com o sindicato, porque certo. Entendeu? Porque na verdade o que foi determinado foi que o sindicato venha a ser comunicado e não a federação ou a confederação. Então, a intenção é que essas confederações ou sindicatos venham a tentar viabilizar o contato com o sindicato se for possível. Mas esse seria uma obrigação que ela não está prevista, mas que a gente tem que tentar, para mostrar um eventual questionamento judicial disso, de que tentamos esgotar todas as possibilidades. Certinho. E se falando de tributo, Simples Nacional foi o primeiro que foi praticamente prorrogado, né? Isso. O Simples começou, na verdade, com apenas a parte federal, né? Exato. Lá atrás ele começou com a parte federal, já até passo a base legal para todo mundo, é a resolução 154 de 2020 do Comitê Gestor do Simples, tá? Que trouxe aí a prorrogação por 6 meses dos prazos de vencimento das empresas que estão sujeitas ao Simples no que tange a parte federal dos tributos, né? A parte estadual, municipal, já foi prorrogada também? Já foi prorrogada também. Elas possuem outras bases legais. Mas daí, quando a gente for descendo a nível estadual e municipal, eu vou passar também a base legal dessas prorrogações. Mas também já foram e para as mesmas datas. Então, isso facilitou muito. Importante é destacar, em relação ao Simples, que o Simples representa hoje 90% das empresas brasileiras. A maior fonte empregatícia do Brasil são as micro e pequenas empresas, aquelas que estão sujeitas ao Simples. Então, eu acho que foi uma medida fundamental aí do governo para que essas empresas possam ter um fôlego.